indígenas, eles sobreviviam do quê? Alguém lembra? Caça, pesca, coleta, lembra como a gente via? Mas não era só isso. Hoje em dia, os mecanismos de caça indígena são muito mais aprimorados. Por exemplo, todos nós que trabalhamos com a causa indígena, nós somos vistos para os indígenas como uma espécie também de caça. Eles pedem ajuda para nós, pedem uma série de coisas para nós. Nós estamos no campo de caça dos indígenas. Não para matar, mas para conquistar aliados políticos. Então mudou muito o campo de caça. Mas, para os indígenas ainda é um papel importante fazer algumas representações do fator político. Então, por exemplo, entre os Tupi, Kaiowá, Guarani, é muito interessante que para se tornar um líder da aldeia, ele precise caçar uma onça, um jaguar. Inclusive, um dos deuses deles, Jaraguateí, é uma onça pintada. Então, para ele poder receber um distintivo, que nós vamos ver um tempo atrás, que é um símbolo, que é o tembetá, que é um brinco que ele bota aqui no queixo, né, um botoque, para ele receber esse adorno, ele precisa caçar uma onça dessas. Aí a gente se pergunta, não, mas é o meio ambiente, enfim. Só que na verdade eles muitas das vezes convivem de forma harmônica com esses animais e precisam disso. Eles comem a carne, utilizam a pele para fazer mantos, para fazer adornos. Casacos. Aqui no Rio Grande do Sul eles usavam, na cidade usavam muita vincha, que é uma tira na testa, feita de onça, uma faixa, isso. Os cabelos compridos. E aqui muito interessante, um assentamento agora recente, ali em Maquiné, do André Benites, do cacique André Benites, quando eles estão numa retomada de uma área. Eu vou explicar para vocês direitinho por que eles estão acampando aqui, os indígenas. Porque aqui nesse chão apareceu aqueles artefatos que eu mostrei lá para vocês. Apareceram essas lasquinhas de pedra, apareceu esse fragmento de cerâmica aqui, ó. Esse fragmento de cerâmica tem 2.000 anos, 2.600 anos. Esse fragmento de cerâmica aqui apareceu nessa terra, enterrado aqui. Então o André Benites, que é um cacique guarani, mostrou a peça, olha, isso aqui é dos nossos ancestrais, esse território é um território de retomada, de ocupação, de povoamento. Então os guarani que estavam migrando em busca da terra sem mares, eles voltam para a área de novo, para morar ali, para morar na área onde estava essa cerâmica. Eu vou passar para vocês aqui. Essa cerâmica tem 2.600 anos, né? É um pedaço de panela, que antigamente eles descartavam, e aí eles podem ter acesso. Essa é uma foto muito bonita de uma mãe indígena que está morando de novo ali na Inuporã e na Anhemte Guaraí, que é uma terra indígena em Maquiné, onde as crianças, as mães, os pais, eles vivem através de um modo de vida chamado de bem viver. Vocês sabem o que é o bem viver, não? Já ouviram falar nessa técnica do bem viver? Os indígenas chamam de Nhandereco. Nhander viver o bem viver é um processo de liberdade absoluta, onde cada um faz aquilo que tem vontade dentro do tecoá, de acordo com as leis do aldeamento. Então ninguém diz para outra pessoa o que deve fazer. Cada pessoa sabe da sua necessidade de trabalhar para comer. Então a pessoa tem total liberdade e não vive sob o jugo dos outros dizendo o que deve fazer ou não. Então esse é o bem viver guarani, sem estresse, sem ansiedade. A gente olha assim e diz, nossa, mas como são pobres, como vivem na pobreza. Mas para eles é completamente o oposto. Viver assim é um sinal de completa liberdade e harmonia com o ambiente. E as tatuagens são muito antigas, porque eles também pintavam o rosto de várias maneiras. Aqui os indígenas estão moqueando a carne. Eles pegavam um pedacinho de pau, um pedacinho de carne, e pegavam a tinta e mais tinha um negocinho na cara das pessoas para fazer tatuagem. Isso mesmo. Isso se chama pintura corporal, grafismo corporal. É exatamente assim. Com genipapo ou com urucum. Faziam as pinturas na pele. O urucum é o coloral que a mãe tem em casa. Já viram o coloral que a mãe bota na comida? Aquilo ali é o urucum. É o jeito que os indígenas fazem para pintar o corpo e o rosto. Esse aqui é o alimento moqueado, tá? O moquém. O moquém nada mais é do que toda a carne que é colocada numa esteira e deixada ela para defumar em cima da fogueira. E aí ela vai cozinhando no calor, vai cozinhando nas formas de caloria. E é interessante observar de forma muito complexa de que os indígenas faziam as suas comidas. Aqui tem uma vasilha cerâmica, ó. Essa vasilha cerâmica ela foi encontrada no Taim. Ela foi encontrada, é a vasilha cerâmica mais antiga. Então, para quem for no... bolas de bolhadeira para caçar os animais, aquela bolhadeira bem grande. E as pontas são as mais famosas do registro arqueológico, as pontas de lança, para caçar grandes animais. Grandes animais, a anta,
o tatu, todos os animais que são muito grandes, com porte muito grande, eles utilizavam essas pontas com até 20 centímetros, que é as peças, os artefatos que ficavam na ponta da lança, na ponta da flecha, para poder caçar o animal. E aqui nós temos raspadores para raspar o couro, para trabalhar o couro, algumas pedras para acender o fogo. Então, entre essas pontas de flecha, todos os profissionais conseguem identificar a forma e a função que esse animal era caçado. Então, os indígenas, eles caçavam, pescavam e coletavam. Eles viviam da caça, pesca e coleta. Mas era só isso? Não, as populações indígenas também tinham uma capacidade enorme de reconhecer o território e, reconhecendo esse território, de fazer toda a exploração da matéria-prima, das frutas, das raízes, de todos os alimentos, alimentos que eles exploravam, porquinhos, nozes, na natureza. Então, se os indígenas eram caçadores há milhares e milhares de anos aqui no nosso território, e esse artefato é um artefato de caça, vocês que são pessoas muito inteligentes vão saber explicar por que essa ponta de flecha tem essa farpa aqui. Para dificultar a tirada da flecha. Exatamente. Quando aquela flecha atinge o animal, essa aleta, essa farpa, crava dentro do corpo do animal, da pele, e não sai mais. E aí o animal sai correndo com aquela flecha cravada e sai pingando sangue. E aí os indígenas perseguem aquele sangue até encontrar o animal já abatido. Então é uma técnica de caça muito antiga. Essa peça aqui foi encontrada aqui no campo, bem próximo daqui, e ela tem mais ou menos 2.600 anos. Olha como ela é antiga, ela é bem antiga. Mas além disso, tem outras coisas que os indígenas usavam durante milhares de anos de povoamento do nosso território. Por exemplo, os indígenas possuíam metal, eles conheciam a metalúrgica? Não, era muito escasso. Era muito escasso, exatamente. Não tinha ferro e eles não conheciam a técnica da metalurgia. Então eles não usavam metal. Eles não usavam nem a faca de metal, não usavam nem a enxada de metal, nada de metal. Nem armas, nada. Eles não conheciam os objetos metálicos. E como que eles faziam então para cortar as árvores, para cortar a lenha, para fazer os utensílios? Como é que eles faziam isso? Usando pedra. E a pedra era polida. Então eles poliam a pedra, alisavam a pedra bem alisadinho, até fazer a lâmina de machado. Então eles faziam até a lâmina direitinho para poder cortar a madeira. Vou passar para vocês aqui para vocês verem como é que era a pedra polida. Olha aqui, ó. Olha como fica a lâmina da pedra. A lâmina de machado. E isso é material polido, que substituía o ferro. Claro que com o tempo, as populações indígenas que receberam, enfim, reconheceram o uso do metal, elas trocaram a pedra pelo metal, porque o metal pega muito mais para que a gente pudesse ter uma visão, um desenho de como era esse povo no passado. E esse item aqui é um item muito importante. Esse item aqui é o tembetá, que quando ele caçava aquela onça lá, aquela onça pintada, ele recebia esse distintivo para poder ser o chefe, para poder ser o cacique, ou poder ser o pajé. Então isso aqui era um distintivo muito importante da sua representação. Outro alimento típico são os porcões do mato, preá, todos os animais que conviviam com essas pessoas, eles eram moqueados, eles eram assados de forma bastante interessante. Essa vasilhinha aqui é uma vasilha que foi encontrada no Taim, ali nos barrancos do Taim, aquele barranco perto da capilha. Ela foi retirada inteira, só que essa vasilha não era para enterrar, era para cozinhar. E aqui dentro tinha milho, tinha mandioca, tinha uma série de alimentos ali. E a fogueira feita foi datada. Essa fogueira foi datada, embaixo aqui está a datação do lado. Está no museu lá em Porto Alegre, está no museu. E aí os pesquisadores, os cientistas, tiraram a areia de dentro e começaram a raspar o que tinha ali. E eles começaram a observar que a última comida que foi feita nessa vasilha foi a vaca tolada, que era a mandioca cozida com costela de vaca, com costela de boi. Aqui uma outra vasilha, como ela aparece no campo, quando a escavação, os arqueólogos escavam, ela está toda esmagada, toda amassada, mas que é muito comum. No litoral, aí na Praia do Cassino, São José do Norte, aparecem esses montes de concha. Mas para que é esses montes de concha? Vocês desconfiam? Restos de pescaria, restos de coleta, enfim. Quando o indivíduo morria,
ele era coberto com as cascas das conchas. Por quê? Por cheiro, por mau cheiro. Porque a pessoa, quando morre, o corpo acaba soltando um cheiro muito forte, um mau odor, assim, horrível. Então eles botam as conchinhas, que já tem um cheiro forte, para poder o calcário alcalinizar aquela água e não sair tanto cheiro. E aqui uma história muito bacana dessas populações. Isso é um sepultamento de uma mulher, e ela está sem os dedinhos, ó. Junto dela uma estátua, que é um zoólito, e isso era um ritual da religião deles. Cada pessoa, cada marido que deixava uma mulher viúva, que vinha a morrer, a viúva ia lá e cortava um dedinho e depositava dentro do túmulo do marido. Então, quando a mulher morria, os arqueólogos iam lá e estava faltando os dois dedinhos, um aqui e outro aqui. Então a gente já sabe que aquilo lá era tipo uma cultura bastante interessante. No futuro aí, quando vocês casarem, vocês vão querer perder o dedinho do marido? Nossa, que horror, né? Eu também não. Mas assim era um sinal de respeito, era um sinal que as pessoas tinham devoção por aquele marido, enfim, e elas perdiam os dedinhos. Isso, na verdade, são casas subterrâneas. Os indígenas escavam a casa no solo, fazem esse buraco enorme para que as famílias possam morar na volta da fogueira dentro do buraco. Fica quentinho no forte do inverno, e lá na serra, inclusive, chega a nevar, lá em Caxias do Sul, Gramado, chega a nevar lá. Lá é tão frio que as pessoas têm que fazer um buraquinho no chão, um buraco grande, bem grande, para poder morar. E o telhado é feito de palha. Esse telhado ele tem umas aberturas para que a fumaça da fogueira, possa sair. Mas essa casa é muito mais complexa. Essa casa, ela também era... as pessoas eram enterradas dentro da casa, mas os pesquisadores de muito tempo atrás começaram a observar que entre as casas tinha um buraco que ligava a outra casa, que era um túnel. E aí os indígenas moravam numa casa, mas conseguiam ir para outra casa por baixo da terra. Mas foram os indígenas que construíram esses túneis? Não. Na verdade, esse buraco aqui já existia, esse túnel já existia, os indígenas só abriram essa parte. Isso aqui é um ninho de tatu, uma cotovina. Aqui é uma câmara de giro que o tatu usa para poder se virar e poder voltar. Aqui que o tatu fazia o ninho dele. Tatus muito grandes, como canastra, tatus bem grandões mesmo. Então a mulher indígena escava essa parte e utiliza o buraco para entrar. E isso é para chamar chuva, chamar bons espíritos, chamar uma série de coisas dentro da religiosidade deles. Eles acreditam que dentro do maracá, dentro do Xungaí, existe um espírito, e esse espírito ele atrai coisas boas, coisas bem legais. Coisas que fazem parte da nossa cultura gaúcha hoje, mas que na verdade nós herdamos dessas populações indígenas. Vocês sabem o que é chimarrão? Vocês tomam mate em casa? Sim. Não sabe o que é chimarrão? Ai, a gente apresentou uma oficina sobre chimarrão. Ai, meu Deus. A Ilex paraguariense é uma erva que foi domesticada. A erva mate foi domesticada pelos indígenas do Caraó. É uma erva muito antiga, é uma erva indígena. E essas eram as moradias tradicionais dessas famílias. Elas usavam um couro e pedaços de madeira em mochilas, porque eram povoações nômades. Elas migravam, iam de um lugar para o outro, migrando, andando, nunca eram no mesmo lugar, nunca eram sedentárias. Elas sempre dormiam num lugar, se aquele lugar não estivesse tão bom, elas montavam de novo o acampamento e iam embora. E essas populações nômades existem hoje no Rio Grande do Sul, já há muito ano, principalmente em Porto Alegre, no Chuí, Santa Vitória do Palmar, essas regiões mais antigas. Essa aqui é a cacique Aquabé, a cacique mais antiga de tradição charrua aqui na nossa região. Eles usam os mesmos dentes, o mesmo cocar, enfim, dessas culturas. Isso aqui vocês mais ou menos, agora com toda essa nossa falaçada aqui, vocês sabem o que é isso, né? Uma bola de bolhadeira. Essas bolas de bolhadeira, elas serviam justamente para poder entrelaçar os pés do animal. E aqui são os diferentes tipos de bolas de bolhadeira. Tinha umas que inclusive eram rompe-cabeças. Elas utilizavam para matar o animal e na guerra outras pessoas, porque elas tinham essas pontinhas de pedra. E olha que interessante aqui como eles faziam. Essa bola era uma bola de pedra, mais ou menos desse tamanho,
eles abriam um sulco dentro dela, né? Isso aqui fica uma valeta, um sulco dentro dela, que está o sulco, a canaleta dentro dela, para eles poderem amarrar assim com o couro. E aí eles faziam amarrações bem certinhas, bem pequenininhas para a bolhadeira, para a bola não sumir. Casamento católico não tem a noiva e o noivo? Sim. Pois é, lá também tem. Só que o noivo, quando vai casar, ele tem que provar que ele é digno de casar com a noiva. Né? Entre os guaranis. Então o que ele faz? O pai da noiva, ou o cacique, consegue para ele uma madeira, uma tora com o mesmo peso da noiva. E ele tem que carregar aquela tora por 6 quilômetros nas costas. Ele tem que carregar essa madeira longe, 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 até chegar lá e entregar. Aí ele prova que ele é digno de casar. Imagina a gente tem que carregar o peso da mulher nas costas até chegar e casar. Isso é muito importante, muito interessante, porque ele tem que provar que ele é digno do casamento. E aí ele pinta o corpo, usa todos os penachos, enfim, aqui sou eu, a gente teve a oportunidade de ser padrinho desse casamento. E aqui é como se fosse o chá deles, é como se fosse a medicina ancestral dessas populações com o princípio ativo. Essa aqui é uma dança característica, a dança do chongado, a dança do guerreiro. Ela serve para exercitar, para brincar, para pular, para fortalecer as pernas, para entrar em contato com a ancestralidade, com os espíritos. Todos eles ficam pulando na volta, ao redor. Então é um tipo de jogo muito importante, de dança muito importante. Tem um outro jogo muito bacana também, que é o jogo da peteca. Já ouviu falar? Sim. O jogo da peteca é um jogo tradicionalmente indígena. Mas ele é todo manjadinho, ó. Ele é roxo, olha como é todo branquinho, todo mundo não puxa. Muito legal. Eram tipos de feijões específicos. Pode passar para lá.